ocasião de Gabriel, vocês, como representantes do Grêmio Estudantil, eu chamei vocês para conversar sobre algumas questões do SAEB. A gente tem feito bastante ações no sentido de fazer os alunos engajarem mais, aprender mais e recuperar conteúdos que eles estavam com bastante dificuldade. Só que vocês, como representantes do núcleo, do Grêmio, e o Grêmio também, podem ajudar bastante a gente nessa questão. Então, eu trouxe aqui algumas informações, algumas coisas que a gente já tem feito e algumas sugestões que vocês podem nos ajudar. Até depois, se vocês quiserem também propor alguma coisa, pode propor, que a gente estude e coloque em prática. Mas, assim, o principal que vocês devem saber é que, de acordo com os estudos que eu fiz ali, depois dos simulados, das atividades que os professores estão aplicando, das aulas de reforço, conversa com os segundos professores da sala, porque vocês, né, vocês já sabem, né, toda aula de português, toda aula de matemática, tem um professor a mais no ano para ajudar nessa questão, para reforçar o conteúdo e recuperar aqueles alunos que não conseguiram atingir os objetivos propostos pelos professores, né, por nós pedagogos. E depois desses estudos, eu percebi que os alunos estão com bastante dificuldade em coisas básicas que vocês podem nos ajudar bastante, que é a questão de interpretação de texto, e isso tem muito a ver com a leitura também, né, com a leitura com calma, com a leitura com paciência. E outra questão mais, assim, que me deixou preocupado foi a questão da resolução de situações e problemas e com operações básicas de divisão, multiplicação, adição e subtração. Só que eu percebi que os alunos eles até conseguem realizar as atividades propostas, só que eles desistem muito fácil, principalmente quando envolve mais de um pensamento. Às vezes, assim, para utilizar a operação e também outra operação até chegar no resultado da questão. Então, não é só uma conta, por exemplo, que tem que ser feita, é mais de uma conta até chegar no resultado. Aí, tipo expressão numérica, contração, potenciação, radiciação, vários itens que tem ali junto no probleminha. Aí, eu montei aqui algumas sugestões, algumas coisas que a gente tem notado nos últimos dias, né, com os alunos que a gente já fez, mas a gente pode melhorar, que são as aulas de reforço que os professores estão dando, depois do contraturno, mas a gente precisa muito agora do Grêmio, principalmente nessas semanas finais, com engajamento com os alunos, com algumas situações que vocês podem colaborar bastante. A primeira é utilizar cartazes e redes sociais com murais aqui na escola que o Grêmio pode fazer para fazer como assim, engajamento, frases legais para os alunos, assim, para eles não ficarem desestimulados. Eu sei que assim, todos os alunos do nono ano eles estão assim, cansados, porque já teve bastante SAEB toda hora. Foi feito um Olimpíada de quizzes de SAEB, né, daquele quiz que a gente faz no computador. Também a gente fez simulados, né, a gente colocou o professor para aplicar a prova, tudo para fazer com que o envolvimento dos alunos seja melhor. Mas assim, eu acho que dá tempo da gente conseguir conciliar mais atividades, mais ações, principalmente com a ajuda de vocês, do Grêmio, para que os alunos se sintam mais animados, para que eles se sintam mais confiantes na hora de fazer a prova, né? E para reforçar também o conhecimento que eles estão desenvolvendo. Então, eu propus uma ação chamada Batalha do Conhecimento, que é um quiz. O quiz é igual ao quiz lá do computador, no tablet, do celular que a gente faz. Mas nesse caso é diferente, porque nesse caso a gente vai fazer na sala de aula ou no salão, ou em algum lugar assim diferente, né, onde os alunos podem organizar times e de torcida, tudo. Mas daí eu pedi para vocês selecionarem os times
times, primeiramente, né? Aí vocês primeiro vê quais são as dificuldades dos alunos, porque vocês eles confiam bastante para contar, né? Por que eles estão tendo mais dificuldade? Ah, eu estou tendo dificuldade no tempo, por exemplo. Ah, o tempo está sendo muito curto para realizar. É uma questão que a gente pode pensar. Ah, eu estou tendo mais dificuldade em tal descritor lá de matemática, né? Aí vocês vêm, passam com a gente, né? O que eles estão falando. Aí eu vou mostrar para vocês um banco de atividades para vocês colocarem, se escolherem, até vocês também podem propor as atividades, escrever, ou pesquisar na internet, né, e depois acortar no papelzinho para a gente fazer esses desafios. Então, primeiro, o desafio de matemática, com questões sobre cálculos e resolução de problemas. Esse é o foco principal, e dentro desse foco vocês vão perguntar para os alunos, né, para os amigos de vocês, quais são as dificuldades maiores deles nessa questão. Depois, o desafio da leitura literária, que são perguntas sobre gramática e interpretação de texto. E outro é o mistério da ciência, que são perguntas sobre os conceitos de todas as ciências, né, que vão ter na prova do dia. Então a gente precisa muito de vocês nesse tempo. Vocês estão dispostos a ajudar? Danilo, eu posso propor uma coisa, tipo, dar um prêmio muito grande, muito bravo, para eles, tipo, uma cesta escolar, sei lá, que daí dá uma animada mesmo, porque às vezes só, vamos fazer uma competiçãozinha sem não se for brincar. Às vezes eles nem animam, não quero não. Às vezes a pessoa é boa para competir com a turma, às vezes ela não vai porque não tem uma recompensa. Isso. Legal, uma boa ideia, vamos fazer assim. Muitas das vezes, quando faz uma competiçãozinha, esse mesmo que você falou, eles se animam pra caramba. Na minha sala eu prefiro fazer uma conta, uma competição do que estudar. É bem legal. Que legal. A competição também ensina também. Ensina. Aprende seus erros. Com certeza. Você aprende com os erros, você foi muito bem. Então a gente vai ver uma coisa bem legal de prêmio para o time vencedor, né? Uma coisa assim que eles vão ficar admirados e tentar vencer. Né? Legal. Aí o formato do jogo, vocês podem criar, por exemplo, um tabuleiro de perguntas, um quadro de categorias, como se fosse um programa de TV que vocês já viram, assim, um jogo de perguntas e respostas na TV. Sim, perguntas aleatórias de assuntos gerais. Isso, mas daí envolvendo essas questões assim, né, que estão no papelzinho, vou pegar para vocês. Aqui um grupo de 4 para a pessoa, para um grupo de 4 Isso. De 4 a 5 pessoas, conforme o número de alunos da sala. Né? É um grupo por sala. Não, são vários grupos dentro da sala. Primeiro a gente faz com um nome, depois a gente faz com o outro nome. Depois a gente junta o vencedor de um nome e o vencedor do outro nome, para ver qual dos dois ganha. Beleza. Mas isso tudo assim, presencial, né, porque a gente já fez uma ação de quizzes, foi muito legal, eles gostaram, mas não teve um treino bem legal assim para eles ficarem mais animados mesmo. Uma boa ideia que vocês deram. Aqui estão alguns exemplos de perguntas que eu coloquei. A pergunta de português. Qual a diferença entre uma oração subordinada adjetiva e uma oração subordinada substantiva? Pode ser essa questão de gramática. Né? Então vocês podem propor assim pequenas frases com interpretação. Aí outra pergunta ali de matemática. Quanto é 2x mais 5 é igual a 15? Qual é o valor do x? Não é uma coisa que dá para fazer rapidinho ali, e os alunos já saem, a gente não consegue o resultado rapidinho. Para tornar mais divertido, vamos fazer jogos assim rápidos, né? Porque assim a gente tem tempo da aula também, a gente não pode perder muito, né? Além disso, tem as outras disciplinas, agora tem bastante programação nessas últimas semanas, até chegar ao dia da prova, né? E depois, se vocês quiserem jogar no fogo. Eu proponho nas 2 últimas aulas. Eu acho que 2 últimas aulas é bom. É mesmo. Eu deixar as primeiras aulas para os professores e as 2 últimas aulas nós fazer os jogos. Verdade.
depois, né, depois da premiação que vocês falaram, pode ser a cesta do ano, a cesta de chocolates, e também um lanche coletivo, uma brincadeira, divertido ali no pátio, que eles gostam, né? E quais são as vantagens dessa atividade para vocês entenderem por que essa sugestão? Porque ela é simples e rápida, né? Não vai exigir muita coisa, muito recurso, então alguém pode agir assim, mais independência, né? Não precisa tanto assim, da nossa orientação, da gente estar toda hora junto com vocês. Né? Vocês podem fazer isso até no intervalo, pensar junto no treino. Né? Hoje estou estar junto aqui nas aulas de revisão, do nono ano, dos 9 anos, né? Que é também uma competição saudável, uma competição amigável. A gente não pode deixar que isso se torne briga entre eles, né? Assim, tem que ser uma coisa que eles vão jogar, que eles vão gostar, que no final todo mundo saia bem e saia com mais conhecimento, né? Então, aqui é outra questão, uma vantagem é o reforço do conteúdo, né? Os alunos, como o Juarez disse, aprendem com os erros também, uma questão assim, bem refletir, porque ele é bom, e se cair alguma pergunta parecida, semelhante na prova, ele já vai lembrar, na prova do dia do Israel, ele vai lembrar e já vai saber o que não fazer, o que fazer, né, para resolver. E é uma descontração, né, um ambiente divertido e leve para todo mundo. Outra questão também, eu queria que vocês vissem, são essas frasezinhas aqui, que a gente pode entregar para os alunos, para eles trazerem no dia da prova, e você já pode estar entregando também. Aí a gente pode fazer de 2 jeitos, ou recortado o papelzinho aqui, ou a gente pode imprimir o papel adesivo também, ou no papel adesivo e entregar para cada um deles com essas frases motivadoras. Por exemplo, a confiança é o primeiro passo para as grandes conquistas. Outra frasezinha, na calma e na atenção está o segredo. Então vocês vão passar com os alunos no ano e vão pedir para eles escolherem uma frase dessa que eles vão levar para o dia da prova. Claro que eles não vão poder deixar em cima da mesa, mas eles vão estar junto, com bolsa, com a bolsa, a mochila, tudo, no estojinho guardadinho, mas assim, eles vão lembrar, né, dessas frases motivadoras. Olha que legal essa. Seu esforço faz a diferença para você e para todos nós. Aí eles vão entender que o esforço deles vai fazer bem para eles mesmos, né? Porque eles vão assim, se sentir muito bem por ter tirado notas boas, mas ele vai fazer a diferença para a escola também. A nossa escola já tem um IDEB bom e a gente quer que isso continue, que não caia o IDEB, né? A nota do IDEB nossa. Tem muitas frases legais aqui, acredite, cada passo seu é parte de um futuro brilhante. Você é capaz de muito mais do que você imagina, confie em si. Então essas frases, o que vocês acham? A gente deixa assim para destacar, para recortar, ou coloca um adesivo para eles colarem algum material que eles têm? Eu acho bom colocar uma frase grande na sala, sabe? Uma frase diferente nas 2 salas. Eles olharem para aquela palavra, eles se acalmarem e voltar a se posicionar na prova. Porque às vezes você pensa, a palavra está ali, que lá vai me ajudar. Você olha, você se concentra e volta. E fica mais tranquilo. Isso. Bacana, então. Eu gostei da ideia de pôr um cartaz na sala. E também está dentro do nosso planejamento de montar cartazes. Aí vocês podem montar cartazes, na sala, no corredor. O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia também. Aí, então vocês têm um representante, aí vocês voltam depois, se votem com ele, né? Com o pessoal dele. Aí vocês veem o que também eles acham, qualquer coisa que eu aplico, a gente conversar de novo, né? E vamos pôr em prática. Já essa semana, para começar já essa semana, faltam poucos dias na tua prova, que vai ser anunciado o dia da prova aí. Então a gente, para manter eles sempre engajados, felizes, motivados, por isso a gente precisa muito de vocês. Então,